pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre a história do nosso país, décadas de 1950 a 1960, falando agora sobre os governos de Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Nós vimos no capítulo anterior que, após o suicídio de Getúlio Vargas, o Brasil passou por uma grave crise política. Em 1955, aconteceram eleições para presidente e vice-presidente. Lembrando que naquela época as eleições eram separadas, você escolhia o seu candidato a presidente, o seu candidato a vice, e eu citei para vocês que os setores conservadores tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek, que foi o eleito a presidente, e do seu vice, João Goulart. E entrou em cena a figura do Marechal Henrique Teixeira Lott, que garantiu a continuidade do processo democrático. Inclusive, ele disse que, assim, mais ou menos assim, né? Você pode até não concordar com o resultado das eleições, mas você precisa respeitar, porque foi a maioria, né, que escolheu tanto o presidente como o vice. Esse período dos governos JK e Jânio Quadros tem sim aspectos positivos e negativos. O JK governou o país de 1956 até 1961, né? Na verdade, no início de 1961, o Jânio Quadros assume o poder, mas nem termina esse ano, né, como presidente. Nós já vamos ver o porquê. Foi um período em que o Brasil conheceu progresso, desenvolvimento econômico, que os movimentos culturais surgiram aí em várias regiões do país, período também de uma mobilização social maior, período em que a nossa região do ABC Paulista se desenvolveu bastante com a chegada das indústrias automobilísticas. Foi o período também em que aquela polarização política entre nacionalistas e conservadores vai se acentuar ainda mais. Lembrem-se que nós falamos disso no capítulo 10. E foi um período também de aspectos negativos, um aumento da inflação, aumento da dívida externa, aumento da corrupção, uma instabilidade política muito grande por conta, né, do governo de Jânio Quadros, e essa instabilidade política acabará levando ao início da ditadura militar em 1964. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar sobre o governo do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, conhecido como JK no meio político, era mineiro, médico de formação, fez sua carreira política em Minas Gerais e acabou chegando aí à presidência da República. O João Goulart, seu vice, conhecido como Jango no meio político, era gaúcho, era dono de fazenda, dono de terra, e os dois eram considerados herdeiros da tradição do populismo varguista. Aliás, os setores conservadores da sociedade não viam o João Goulart com bons olhos. Diziam que o João Goulart era comunista. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Os dois assumiram o poder, então, em 1956, e o JK resolveu colocar em prática um plano de metas, um plano para desenvolver o país. Esse plano de metas tem como lema 50 anos em 5. Então, assim, ao final dos seus 5 anos de governo, o Brasil estaria 50 anos mais desenvolvido. E esse plano tinha 31 metas, que eram consideradas importantes para o desenvolvimento do país. Dessas 31, 5 foram consideradas essenciais. Então, as metas mais importantes que, vamos dizer assim, receberam, né, o maior apoio do governo são os setores de transportes, energia, alimentação e agricultura, que era uma meta só, educação e indústrias de base. Eu deixei aí no slide para vocês destacado os 3 setores que receberam os maiores investimentos: os setores de transporte, energia e indústrias de base. As indústrias de base, assim como já tinha acontecido no governo Vargas, receberam investimentos. Só que agora tem uma diferença importantíssima em relação à era Vargas. Aliás, gente, uma das informações mais importantes do governo JK. Enquanto no governo Vargas a industrialização foi baseada no capital nacional, ou seja, o Estado investiu nas indústrias, no governo JK, essa industrialização ela foi financiada pelo capital internacional. Então, a entrada do capital internacional se fez presente agora.
não só do capital internacional, mas das indústrias também. Então, é a principal diferença entre a industrialização na era Vargas e a industrialização no governo JK. Chegaram no Brasil muitas indústrias chamadas de multinacionais, destacando-se as indústrias do setor automobilístico, que se instalaram aqui na região do ABC Paulista. Então, indústrias como Ford, GM, Mercedes, Volkswagen, enfim, as indústrias automobilísticas que chegaram aqui e são responsáveis, sim, pelo desenvolvimento econômico da nossa região. E, lógico, se as indústrias automobilísticas estão chegando, é necessário ter lugar para que esses carros, ônibus, caminhões pudessem rodar. Porque não adianta nada você produzir carro e não ter onde esses carros rodarem. Então, olha aí o investimento em mais uma meta. O investido no transporte rodoviário, estradas foram construídas em várias regiões do Brasil, para que não só os carros de passeio, mas principalmente os caminhões pudessem circular. E aí nós temos uma mudança que ela se tornou fundamental para o nosso país. As mercadorias passaram a ser transportadas pelo país inteiro através de caminhões. E os caminhoneiros se tornaram uma categoria muito importante dentro da nossa economia. Então, deixou-se de lado o transporte de mercadorias por ferrovias, por exemplo, para investir no transporte rodoviário, que é o mais caro e o que acaba demorando mais. Mas, assim, não é que o transporte ferroviário de mercadorias deixou de existir, ele continuou existindo, mas agora, né, em um ritmo menor, porque o transporte rodoviário acaba crescendo bastante. Teve um aspecto positivo nisso? Sem dúvida. A chegada dessas empresas automobilísticas, como eu falei para vocês, ajudou no desenvolvimento da nossa região, gerou empregos, houve um crescimento industrial também no Brasil em outras áreas. Por conta disso, houve um investimento também no setor de energia, para gerar energia para essas indústrias, mas houve sim um crescimento industrial significativo, aliás, um crescimento econômico significativo. Por isso que os primeiros anos do governo JK são conhecidos como anos dourados, porque houve um crescimento da economia, uma geração de empregos, muita gente conseguiu emprego e acabou melhorando a sua qualidade de vida. E por conta disso, a popularidade do JK cresceu bastante. Só que, como eu falei para vocês, 5 metas foram consideradas importantes. 2 delas não tiveram os investimentos previstos. Uma delas foi a meta de alimentação e agricultura. Falar sobre agricultura no Brasil é um ponto um pouco delicado, porque existia, sim, a ideia de fazer uma reforma agrária para que os camponeses, né, tivessem um pedacinho de terra para poder plantar o seu próprio alimento. Só que esse projeto de modernização do campo, de reforma agrária, de fazer o camponês produzir o seu próprio alimento, acabou esbarrando nos interesses dos latifundiários, dos coronéis, que ainda existiam. Como eu falei para vocês lá na Era Vargas, foram pessoas que saíram aí do poder político, mas que continuavam exercendo uma influência muito grande. Então, na hora de falar sobre reforma agrária, você acaba descontentando esses latifundiários. E, lógico, você não vai entrar em conflito com esse grupo, porque eles fazem parte da elite econômica. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que precisa da elite econômica para conseguir governar o país? Porque é gente que tem poder econômico e que tem poder político também. Então, essa meta de alimentação e agricultura, ela acabou, né, ficando um pouco de lado aí. E o projeto também de investimentos em educação acabou sendo deixado de lado, como infelizmente, né, é deixado de lado por vários governantes na nossa história. Então, os investimentos em educação acabaram também não acontecendo. A principal marca do governo JK foi a construção de uma nova capital. Isso foi uma promessa de campanha dele num comício na cidade de Jataí, em Goiás. Esse comício acabou se tornando conhecido aí na história, porque foi a primeira vez que o JK falou na construção de uma nova capital. Na verdade, esse projeto já era antigo. Ele estava previsto na Constituição de 1891.
Então, assim, passou pela Constituição de 1891, 1934, 1937, a Constituição que estava em vigor agora era de 1946, que acabou com a Constituição fascista do Estado Novo. Tinha lá esse projeto. E o JK tomou para si como um projeto pessoal. Então, nós vamos construir uma nova capital no centro-oeste do Brasil. Aí, assim, para que transferir a capital para a região centro-oeste? Lembrem-se que a capital era o Rio de Janeiro. Então, existem várias explicações para isso. A explicação oficial é assim: vamos transferir a capital para a região centro-oeste para integrar as regiões norte e centro-oeste ao restante do Brasil. Porque desde a época da colonização, a economia brasileira se desenvolveu ou no litoral ou na região sudeste. Então, as regiões norte e centro-oeste, elas acabaram meio que deixadas de lado. Então, assim, ao transferir a capital para a região centro-oeste, a gente integra todas as regiões do Brasil, porque a capital, ela acaba sendo a cidade mais importante do Brasil. Então, né, pessoas de várias regiões acabariam se dirigindo para lá. Essa é a explicação oficial. É a explicação que o JK usou durante todo o período. Mas existe uma crítica a essa transferência da capital. Na verdade, dizia-se que o JK queria transferir a capital para a região centro-oeste para fugir das agitações do eixo Rio-São Paulo. Porque eu falei para vocês, isso não era Vargas. Lembra que São Paulo era o estado mais industrializado do Brasil, o Rio de Janeiro era a capital, tinha ali uma agitação política muito grande, movimentos sociais, movimentos operários, pressão das elites. Então, a ideia era, ao transferir a capital para a região centro-oeste, você sai desse eixo Rio-São Paulo e sai dessas pressões populares, principalmente. Então, ali na região centro-oeste, os políticos ficariam mais afastados dessas agitações e pressões sociais, né, do eixo Rio-São Paulo, principalmente. O fato é, seja qual for a explicação para a transferência da capital, as obras começaram. E assim, por conta da construção de Brasília, o JK é considerado, ao mesmo tempo, um herói e um vilão. Ele começou, literalmente, do nada, do zero. A construção de Brasília começou, literalmente, do zero. Então, primeiro precisava achar um lugar para poder construir a cidade. Brasília fica dentro, né, do estado de Goiás. E assim, vamos construir uma cidade do zero. Então, muitas pessoas até acharam uma loucura isso, mas o fato é, foi uma obra grandiosa, começou, sim, literalmente do zero e demorou para ficar pronto. Aí, lógico, tem os impactos ambientais, que na época também, né, não se pensava, mas foi uma obra importante justamente por começar literalmente do zero. A parte planejada de Brasília, que é o chamado plano piloto, ela tem aí o projeto, né, do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa. Oscar Niemeyer, um dos maiores nomes da arquitetura mundial. O nome do Oscar Niemeyer acaba sendo conhecido por quem não é de Brasília, assim, mais conhecido por quem não é de Brasília, porque, assim, é o que a gente vê quando a gente visita o plano piloto. Então, assim, os prédios do Palácio Planalto, Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, toda aquela parte planejada do plano piloto, então, é o que o turista vê. Então, o nome do Oscar Niemeyer acaba sendo mais conhecido por quem não é de Brasília. Para quem mora lá na cidade, o nome do Lúcio Costa é mais importante, porque o Lúcio Costa foi o que planejou a cidade, mas assim, no dia a dia dela, então coisas que fazem parte do nosso dia a dia, então assim, vou citar um exemplo qualquer, só para que vocês entendam. Onde vai ficar o hospital, questão de rede de esgoto, sabe, coisas assim do nosso dia a dia? Então, para quem mora em Brasília, as obras de infraestrutura
que, né, o Lúcio Costa assinou, acabam sendo mais importantes. Então, ele é um nome muito mais conhecido em Brasília do que em outros estados. Inclusive, existem espaços, né, que nós, como turistas, podemos visitar, que recebem, né, o nome do Lúcio Costa. Trabalhadores de vários lugares do país foram para lá. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos, trabalharam ali em condições precárias, circulava ali muito dinheiro vivo, porque não tinha banco, a cidade estava sendo construída, e o JK fazia questão de visitar as obras da cidade. Toda sexta-feira ele saía do Rio de Janeiro, pegava um aviãozinho e ia até Brasília. E aí, assim, né, não tinha aeroporto, pronto. Então, tiveram que abrir ali uma pista de pouso improvisada, e ele ia, né, super feliz visitar as obras, conversava com as pessoas que trabalhavam, inclusive existe uma relação entre esses trabalhadores que construíram Brasília e o JK, uma relação assim de amizade, dentro do que nós chamamos de populismo, né? Então, assim, havia uma proximidade. O JK cumprimentava os trabalhadores, conversava com eles. Então, apesar das condições de trabalho não serem as ideais, existia, assim, um carinho muito grande com o presidente, porque ele ia lá, pisava no barro, conversava com as pessoas. Inclusive, a forma como o JK é tratado, né, pela população mais velha de Brasília é diferente do que é, né, da forma como ele é conhecido em outros estados brasileiros, por conta justamente dessa proximidade. E quando você vai visitar Brasília, quem tiver a oportunidade, inclusive, tem muitas pessoas que hoje já são, né, mais velhinhas, mas que conviveram com o JK e até hoje tem um carinho muito grande por ele. Tem uma relação diferente, né, do que as pessoas de outros estados tinham com o presidente. Para terminar essa primeira parte, a gente fala da relação de JK com os militares. Grande parte dos militares que faziam parte daquele grupo conservador. Ele não era bem visto por determinados setores militares, por sua ligação com esse populismo varguista, as relações políticas com os trabalhadores. O JK tinha uma postura de diálogo com os trabalhadores e isso não era bem visto pelos militares, diálogo também com os setores comunistas. O Partido Comunista Brasileiro voltou, né, a existir com o fim do Estado Novo, então ele não era muito bem visto. Tanto é que ele teve que enfrentar duas revoltas de militares, uma em 1956 e uma em 1959, e né, o que mostrou que alguns militares não concordavam com ele. A primeira delas é a revolta de Jacareacanga, uma revolta de oficiais da aeronáutica que durou 19 dias. Nessa revolta, os líderes acabaram sendo presos. E a outra revolta é a de Aragarças, de oficiais da aeronáutica e do exército, que durou 36 horas. Em ambas as revoltas, os líderes acabaram sendo presos, mas depois foram anistiados, foram perdoados pelo JK. Isso foi considerado por muitos como um gesto de habilidade política do presidente, que é assim, mostrei meu poder, mandei prender os líderes, mas depois eu anistiei para, né, manter uma boa relação, para não entrar em atrito, em maiores atritos com os militares. Terminamos então essa primeira parte do capítulo, falando do início do governo JK, das suas grandes realizações, como a construção de Brasília. A nova capital foi inaugurada em 1960, no dia 21 de abril, e o desenvolvimento do país, a chegada das empresas automobilísticas, então alguns pontos positivos. Lógico, né, ele era uma pessoa muito querida pela população, mas não era uma unanimidade. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os últimos anos do governo JK, que não foram anos tão bons quanto o presidente imaginava. Eu vejo vocês lá, então. Até mais. Tchau.